Dizem que toda história tem um ponto de virada, um instante exato onde tudo muda. Mas, para Isadora, a virada não veio com um grito ou uma tragédia repentina. Ela veio em silêncio. E foi justamente esse silêncio que avisou, muito antes de qualquer abandono, que a mãe já não voltaria para elas da mesma forma. No fim dessa história, Isadora estará diante de uma plateia, segurando um microfone com mãos firmes, dizendo palavras que ninguém esperava ouvir. Mas por agora, ela ainda é só uma menina de 9 anos tentando entender por que o amor da mãe já não a alcança. A rotina na casa era regida pelos gestos automáticos de Isadora. Acordar antes de Lara, preparar o mingau, procurar por roupas limpas no cesto revirado, escovar os dentes da irmã enquanto cantarolava baixo uma canção sem letra. Enquanto isso, a televisão na sala continuava ligada, mesmo sem ninguém assistir. Um zumbido constante, como se a própria casa tentasse ocupar os silêncios. Lígia, a mãe, passava cada vez menos tempo ali. Estava sempre arrumada demais para estar em casa, perfume forte demais para cuidar de filhos pequenos, riso exagerado demais para uma mulher que mal olhava nos olhos das filhas. Desde que conhecera César, tudo nela mudará. As unhas estavam sempre feitas, o cabelo alisado, o celular colado à mão como se fosse parte do corpo. Isadora observava tudo de longe, escondida atrás do encosto do sofá, tentando entender o que havia de tão especial naquele homem que a fazia perder o olhar toda vez que falava sobre ele. César era um homem alto, imponente, com voz grave e olhar que não parava nunca sobre elas. Seus filhos, 2 adolescentes mimados e barulhentos, tomavam a casa com risadas e palavrões, enquanto Isadora e Lara se encolhiam no quarto, esperando que ninguém notasse que existiam. A diferença de tratamento era tão visível que doía. Quando os filhos de César estavam na casa, Lígia preparava macarrão com queijo, refrigerante gelado, sobremesa. Quando estavam sozinhas, havia pão dormido e leite em pó. Quando César vinha buscá-la, Lígia passava perfume e batom vermelho. Quando chegava a hora de colocar Lara para dormir, ela dizia que estava cansada demais e que Isadora podia cuidar disso. Certa tarde, Lara correu em direção à porta gritando "Mamãe", mas Lígia não parou. Ela passou direto, falando ao telefone e rindo alto. O som do salto ecoando pelo corredor foi a única resposta à alegria da menina. Isadora segurou a irmã pela mão e disse que tudo bem, que talvez a mãe estivesse com pressa. Mas por dentro, sentiu o estalo seco de algo quebrando. Naquela noite, enquanto colocava Lara na cama, Isadora ouviu a mãe na cozinha rindo com César por chamada de vídeo. Palavras doces, promessas de viagens, elogios ao quanto ele era um pai maravilhoso. Isadora encostou-se na porta entreaberta, querendo ouvir alguma palavra sobre ela e Lara. Mas não houve nenhuma. Era como se não existissem. Ela voltou para o quarto e deitou ao lado da irmã, sentindo o calor frágil do corpo pequeno se encaixar no seu. Com os olhos abertos, encarou o teto e tentou imaginar como seria viver num lugar onde mães não esquecem dos filhos. Onde pais de verdade não olham por cima das cabeças das crianças. Tentou imaginar o som de alguém dizendo: "Eu estou aqui com você." Mas tudo o que ouviu foi o zumbido da televisão, vindo da sala, preenchendo o silêncio como um fantasma que se recusa a ir embora. E o que Isadora ainda não sabia é que aquele seria o último dia em que tudo estaria, mesmo em ruínas, ainda de pé. Porque no dia seguinte, a porta se fecharia de um jeito que jamais se abriria da mesma forma. O cheiro do molho de tomate invadia a cozinha, denso, quente, quase irônico. Isadora, com os pés descalços no chão gelado, assistia da soleira da porta sua mãe fervilhar de entusiasmo enquanto mexia a panela. Aquela cena era rara. Muito rara. Lígia, que normalmente dizia estar exausta para cozinhar qualquer coisa que exigisse mais do que 3 minutos no micro-ondas, agora se movia com leveza. Usava uma blusa nova, colar dourado e rímel. Havia brilho nos olhos dela. Mas não era para as filhas. Era para César, que chegaria com os filhos para jantar. Isadora percebeu os detalhes. A toalha de mesa trocada, o suco de laranja natural na jarra de vidro, o cheiro de amaciante nas roupas de cama. E então entendeu. Aquela casa, antes monótona e sem vida,
ganhava cor só quando a presença dele se aproximava. Não era por elas. Lígia chamou Isadora pelo nome como quem chama um funcionário distraído. Leva esse copo de vidro pro quarto. Eles não gostam de copo de plástico. Isadora pegou o copo com cuidado, tentando não deixar transparecer a dúvida nos olhos. Por que os filhos de César mereciam copos de vidro, enquanto ela e Lara tomavam leite em canecas lascadas? Mas não perguntou. Guardou o pensamento junto com tantos outros que aprenderá a engolir. Quando César chegou, o barulho da porta se abrindo veio acompanhado de risadas e passos pesados. Os meninos eram mais altos que Isadora, cheios de piadas e frases afiadas. Passaram por ela sem nem olhá-la, como se fosse parte da mobília. Lígia, no entanto, riu com eles como se fossem seus. Passou a mão no cabelo de um, arrumou a gola da camisa do outro, serviu os pratos cheios. Isadora observava a cena da beira da cozinha, segurando Lara pela mão. Nenhuma delas foi convidada a sentar. Já comeram, né? Disse Lígia, jogando um sorriso vago na direção das filhas. Isadora assentiu, mesmo sem ter comido. O pão duro do almoço ainda pesava no estômago vazio. Durante o jantar, Isadora escutou César comentar sobre uma viagem. Um fim de semana em um chalé com os filhos. Ele falava com entusiasmo, e Lígia sorria como se tivesse sido escolhida para algo especial. Havia nos olhos dela um brilho que Isadora só conhecia de onde. Ela sabia que a mãe ia com eles. E também sabia, com uma certeza que doía, que não seria convidada. Depois do jantar, enquanto lavava a louça sozinha, Isadora ouviu a mãe rir no sofá, encostada em César, como se o mundo fosse leve. Lara brincava com uma boneca velha no tapete. Ninguém perguntou se precisavam de algo, se estavam bem, se precisavam de colo. Elas não eram parte daquelas prioridades. Naquela noite, Isadora deitou no colchão ao lado da irmã e encarou o teto mais uma vez. Lara dormia com os braços em volta da boneca. O som da risada abafada da mãe ainda ecoava do outro cômodo. Isadora entendeu que, talvez, o amor da mãe tivesse mudado de direção. E que ela e Lara estavam ficando para trás. No dia seguinte, a mala apareceu no sofá. Brilhante, vermelha, nova. Com etiquetas penduradas e fecho de metal reluzente. Ao lado, os sapatos de salto e o perfume importado. Lígia passava batom no espelho com pressa. César buzinava do lado de fora. Isadora soube, naquele instante, que o momento havia chegado. Mas não sabia ainda o quanto aquele adeus seria definitivo. Lígia vestia um vestido claro, colado ao corpo, com alças finas e decote profundo. O salto batia seco no piso da sala enquanto ela se movimentava apressada, jogando roupas na mala como quem prepara uma fuga. Isadora assistia de pé, ao lado do sofá, com Lara no colo. O sol entrava pela janela, quente, mas a atmosfera era fria, carregada de um silêncio estranho, como se algo estivesse prestes a ruir. Você pode cuidar da sua irmã, certo? Perguntou Lígia, sem olhar diretamente. O tom era mais de constatação do que de dúvida. Isadora hesitou. Seus braços doíam de carregar Lara, e sua garganta estava seca. Mas assentiu com a cabeça. Sabia que a resposta certa era sempre sim. Dizer não mudava nada. Só atrasava a saída da mãe. No corredor, César apareceu com os filhos, todos de mochila nas costas, rindo e falando alto. Um deles passou por Isadora empurrando-a levemente com o ombro. Nem se desculpou. Lígia nem viu. Estava ocupada demais retocando a maquiagem diante do espelho da sala. Lara estendeu os braços para a mãe. Mamãe, eu quero ir também. Lígia se abaixou, ajustou a gola do casaco da filha e sorriu como se contasse uma história para dormir. Vocês vão ficar bem. Cresçam. Depois disso, ela se levantou e pegou a bolsa. O salto estalou mais uma vez. A porta foi aberta com pressa. Isadora ficou ali, parada, com o rosto ainda inclinado para o lugar onde estava o sorriso da mãe. Mas não houve despedida. Nenhum beijo.
Nenhuma última olhada. Apenas o barulho da porta se fechando atrás deles, abafando as risadas e o som do motor ligando lá fora. Elas ficaram. A mala se foi. A mãe também. Por alguns segundos, a casa inteira pareceu prender a respiração. Nenhum som. Nem da televisão, nem do vento, nem das paredes que sempre rangiam nas noites frias. Lara, no colo da irmã, começou a chorar baixinho. Isadora sentiu um aperto no peito que não sabia nomear. Não era raiva. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela sem aviso. Colocou Lara no chão e foi até a janela. Viu o carro sumir na esquina, os cabelos da mãe esvoaçando com a brisa do fim de tarde enquanto ela ria de algo que César disse. E foi ali, com as mãos espalmadas no vidro embaçado, que Isadora entendeu. Não era uma viagem curta. Era uma escolha. Uma troca. Elas haviam sido deixadas. De volta à sala, o silêncio se tornou espesso. Lara se encolheu no tapete, abraçada à boneca de pano, e Isadora olhou para a mala da mãe que não estava mais ali. Ficou um espaço vazio no sofá. E dentro dela também. Ao fim daquela noite, Isadora improvisou o jantar com o que encontrou no armário. Um pouco de arroz, um ovo cozido cortado ao meio, água filtrada com açúcar para enganar o estômago. Lara comeu sem reclamar. Depois, as duas se deitaram juntas, no mesmo colchão, com a luz do corredor acesa. Isadora ficou acordada, olhos abertos, ouvindo os estalos da casa, os carros passando lá fora, os grilos na calçada. Pensava se a mãe pensava nelas. Se lembrava da temperatura do leite, do jeito que Lara mordia os dedos ao dormir, da música que ela mesma cantarolava ao lavar a louça. Mas sabia, lá no fundo, que não. O dia seguinte chegaria com a mesma pressa da noite que passou. E com ele, uma rotina que se desmancharia em silêncio. Na manhã seguinte, a casa parecia maior. O vazio ecoava pelos cômodos como se as paredes tivessem esquecido para quem existiam. Isadora acordou antes do sol, os olhos pesados, mas o corpo em alerta. O silêncio ao redor era tão absoluto que ela teve a impressão de que, se falasse alto, algo quebraria. Lara dormia ao seu lado, enrolada no cobertor leve, respirando fundo com o rosto escondido na boneca. A cozinha exalava um cheiro de geladeira antiga e arroz do dia anterior. Isadora abriu o armário na ponta dos pés. Contou 2 pacotes quase vazios de macarrão, uma caixa de leite em pó pela metade e uma lata de sardinha. Os olhos percorreram cada canto das prateleiras como se buscassem algo escondido, mágico, que pudesse alimentar um futuro. Mas não havia nada além daquilo. Pegou a panela pequena, esquentou água, jogou um punhado de macarrão e, enquanto mexia com a colher de pau, cantarolou baixinho, imitando a canção que ouvia a mãe murmurar anos atrás. A melodia saía sem força, como se não quisesse se deixar ouvir. Preparou os pratos com cuidado, colocando a mesma quantidade para as duas, mesmo que seu estômago gritasse por mais. Lara acordou com os cabelos bagunçados e os olhos inchados. Sentou-se devagar, esfregou os olhos e perguntou pela mãe. Isadora, sem saber o que responder, apenas disse que ela voltaria logo. O tom foi firme, mas os olhos dela demoraram a encontrar os da irmã. Ela mesma não sabia se acreditava nisso. Com a tarde chegou a chuva. Fraca, constante, batendo nas janelas como dedos impacientes. Isadora passou parte do tempo desenhando com Lara no chão da sala, usando lápis de cor antigos e papéis reciclados. A cada desenho, a irmã perguntava onde a mãe estava. Isadora inventava respostas. Que ela tinha ido comprar presentes. Que estava preparando uma surpresa. Que voltaria com um vestido novo para Lara. Quando a chuva apertou, elas correram para o quarto. A luz piscou 3 vezes antes de apagar de vez. O som do ventilador cessou. O relógio parou. A casa mergulhou em um silêncio profundo e escuro. Isadora sentiu o medo subir pela espinha. Lara começou a chorar, assustada, chamando pela mãe. Com uma lanterna velha, Isadora tentou acalmar a irmã,
mas o feixe fraco mal iluminava os próprios dedos. Elas se deitaram juntas, tremendo sob o mesmo cobertor, enquanto o frio se infiltrava pelas frestas da janela mal vedada. Isadora abraçava Lara com força, como se fosse possível protegê-la da ausência, da fome e do escuro apenas com o calor do próprio corpo. Tentava esconder o próprio medo, sufocando-o entre os dentes cerrados. Na madrugada, acordou assustada com o choro abafado da irmã. Deu um beijo em sua testa suada e sussurrou promessas que não sabia se podia cumprir. No fundo, só queria alguém para abraçá-la também. O céu ainda estava escuro quando ela se levantou novamente. Foi até a janela, com os pés frios no chão úmido, e olhou para fora. A rua estava vazia. Nenhuma luz, nenhum som, nenhuma sombra conhecida. A única coisa que se movia ali dentro era a certeza de que os dias seguintes não trariam respostas fáceis. E que, talvez, elas tivessem sido esquecidas de vez. A noite caiu sem cerimônia, engolindo a casa em uma escuridão densa e úmida. A luz não voltou. Isadora sentiu o silêncio se aprofundar, como se a escuridão não fosse apenas a falta de energia, mas o anúncio definitivo de que estavam sozinhas. O calor do dia havia desaparecido, dando lugar a um frio rastejante que penetrava o tecido fino das roupas e fazia o chão parecer um bloco de gelo. Ela acendeu uma vela que encontrou na gaveta da cozinha, uma vela torta e curta, usada pela metade, que tremulava como se também tivesse medo. A chama projetava sombras nas paredes, alongando os móveis, distorcendo os contornos da casa que ela conhecia. Lara sentou-se no sofá abraçada à boneca, os olhos arregalados acompanhando os movimentos da irmã. Isadora improvisou o jantar com restos. 2 fatias de pão dormido, um copo de água para cada uma. Disse que no dia seguinte comprariam algo melhor, mesmo sem saber como. Mastigou devagar, tentando não fazer barulho, para que o som da fome de Lara não fosse abafado pelo dela. Mais tarde, no banho morno que deu em Lara com água aquecida na panela, Isadora notou a pele fria da irmã, os lábios pálidos. Enrolou-a em uma toalha grossa, abraçando-a como se o calor do próprio corpo fosse o único cobertor que restava. Elas dormiram no mesmo colchão, com a vela ao lado acesa dentro de uma caneca de vidro. O quarto estava escuro, mas o cheiro de cera queimada era uma companhia. Do lado de fora, o barulho de chuva fraca batia no telhado, uma melodia constante que tornava o mundo ainda mais pequeno. Durante a madrugada, Lara começou a chorar. Um choro miúdo, cansado, que parecia vir de um lugar mais profundo do que qualquer birra ou susto. Isadora acordou sobressaltada e tentou acalmá-la, mas percebeu que a irmã tremia mesmo sob o cobertor. Tocou sua testa e sentiu o calor intenso da febre. Um suor frio cobria sua pele. Isadora sentiu o estômago revirar. Pegou um pano limpo, molhou na água fria da garrafa e o colocou na testa da irmã. Sussurrou canções antigas, inventadas na hora, tentou brincar, fez caretas. Mas Lara não sorriu. Virou o rosto, encolhendo-se. A vela apagou-se horas depois, consumida por inteiro. Isadora não a substituiu. Ficou ali, no escuro, abraçando a irmã, com os olhos bem abertos. O teto parecia mais baixo. As paredes, mais próximas. A sensação de confinamento apertava o peito. O medo não era mais de fantasmas, era de uma febre que não cedia, de um abandono que se tornava real demais. Naquele silêncio, Isadora pensou em ligar para a mãe mais uma vez. Pegou o telefone, ligou, ouviu a mesma mensagem fria da caixa postal. Nenhuma resposta. O visor do celular indicava 3% de bateria. Desligou antes que acabasse de vez. O último laço com o mundo exterior estava prestes a desaparecer. Isadora se deitou novamente, puxando Lara para mais perto, sussurrando promessas desesperadas. Amanhã. Amanhã vai melhorar. Amanhã ela volta. Mas nem ela acreditava mais. E quando finalmente adormeceu, de exaustão, foi com o corpo encolhido, o coração apertado, e a certeza cruel de que o amanhã estava vindo sem misericórdia. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, mas a casa seguia mergulhada na penumbra.
O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. O rosto de Lara, pálido e úmido de suor, parecia ainda menor sob a luz. A febre não havia baixado. Isadora passou um pano frio em sua testa, segurando as lágrimas com a força de quem já entendeu que não pode se permitir desmoronar. As prateleiras da cozinha estavam vazias. Não havia mais leite, nem pão, nem arroz. Apenas um pacote de macarrão cru, selado como se zombasse da fome que se espalhava pela casa. Isadora olhou para ele, depois para o fogão, e soube que não adiantava. A energia ainda não tinha voltado, e o gás havia terminado na noite anterior. Nem mesmo água quente ela conseguiria fazer. A decisão de pedir ajuda foi difícil, mas inevitável. Pegou a blusa de lã mais grossa, vestiu Lara com cuidado e disse que precisavam sair um pouco para buscar algo importante. Lara sentiu com um aceno fraco, os olhos opacos de febre. Isadora a carregou nos braços até a casa da vizinha do lado, a senhora Adelaide, uma mulher que costumava sorrir quando cruzavam no portão, mas que sempre parecia ocupada demais para conversas. Bateu à porta com firmeza. Esperou. Bateu de novo. Quando a porta se abriu, Adelaide apareceu com um lenço na cabeça e olhos cansados. Antes que Isadora dissesse qualquer coisa, ela olhou a menina com Lara nos braços e franziu a testa. Você está sozinha com ela? A pergunta saiu mais como acusação do que como preocupação. Isadora respirou fundo. Disse que a mãe havia viajado, que a irmã estava doente, que não tinham o que comer nem como esquentar água. Você é só uma criança, disse Adelaide, cruzando os braços. Tem certeza que não está exagerando? Sua mãe deve voltar logo. Ela está com febre há 2 dias, respondeu Isadora, sentindo o rosto esquentar, não por febre, mas por vergonha. Adelaide suspirou, olhou em volta como se temesse ser vista ajudando. Então fechou a porta devagar, sem dizer mais nada. O som da tranca foi nítido. Isadora ficou parada ali por alguns segundos, com Lara pesando no colo. A garganta apertada, a boca seca. Não havia escândalo, nem grito. Apenas um silêncio esmagador. Voltou para casa com passos lentos, cada um mais pesado que o outro. Dentro de casa, tentou ligar para a mãe. 1, 2, 10 vezes. A bateria do celular caiu para 1%. O visor piscou. A chamada foi direto para a caixa postal. A voz fria da gravação se repetia, como se zombasse da tentativa. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. A última faísca de esperança piscou junto com o fim da bateria. Colocou o celular de lado e sentou-se no chão da sala com Lara no colo. O corpo da irmã tremia levemente, e os olhos já não se abriam com facilidade. Isadora acariciou seus cabelos com dedos trêmulos. Olhou ao redor como se buscasse algo, qualquer coisa, uma luz, uma saída. Mas só havia silêncio. O mesmo silêncio que anunciava, sem precisar de palavras, que ninguém viria. Naquela noite, Isadora deitou com Lara nos braços, sentindo o coração da irmã bater rápido demais, a pele quente demais, a respiração fraca demais. E foi naquele escuro absoluto, ouvindo o som do próprio medo, que entendeu: o amanhã não podia ser mais um dia esperando. O amanhã teria que ser o dia em que ela faria algo. Mesmo que sozinha. Mesmo que sem saber como. O corpo de Lara estava quente como ferro sob o sol. Isadora tocava a testa da irmã de tempos em tempos, esperando milagrosamente encontrar menos calor, menos suor, menos perigo. Mas a febre só aumentava. A respiração de Lara saía irregular, entrecortada por pequenos gemidos, e seu rosto alternava entre um vermelho intenso e um tom pálido e opaco que assustava. Isadora sentia o desespero se infiltrando por todos os poros, mas não podia ceder. Se ela desmoronasse, tudo cairia de vez. Molhou um pano com a pouca água fria que restava e colocou sobre a testa da irmã. Repetia o gesto mecanicamente, sem saber se fazia diferença. Sentada ao lado do colchão, abraçava as pernas contra o peito e tentava conter as lágrimas. Não queria que Lara a visse chorar.
Precisava que a irmã acreditasse que estava tudo bem. Mesmo que não estivesse. Mesmo que o mundo parecesse ruir ao redor delas. A casa, mergulhada na escuridão, parecia menor. O ar estava parado, pesado, denso. Não havia vento. Não havia som. O tempo avançava como um peso no peito, e cada minuto parecia mais perigoso do que o anterior. As mãos de Isadora tremiam ao trocar o pano da testa da irmã. Não sabia mais se estava ajudando. Não sabia o que fazer. Nunca ninguém lhe ensinara como cuidar de alguém doente. Tudo o que tinha era instinto. E medo. Lara começou a murmurar palavras soltas. Chamou pela mãe. Sussurrou nomes que Isadora não entendeu. Falava como se estivesse em um sonho febril, os olhos entreabertos, brilhando com uma umidade que não era apenas suor. Isadora se inclinou sobre ela, tocando seus cabelos grudados de suor, sussurrando que estava ali, que não ia a lugar nenhum. Mas as palavras soavam pequenas demais. Mais tarde, Lara teve calafrios. Seu pequeno corpo se contorcia em espasmos involuntários, e Isadora a abraçou com força, cobrindo-a com o próprio casaco. Sentiu o cheiro da pele da irmã, um misto de suor, febre e infância em perigo. Ficou ali por horas, quase sem respirar, apenas vigiando, como uma sentinela no escuro. O sono começou a pesar sobre ela, mas não cedeu. Não podia. Em vez disso, recostou a cabeça na borda do colchão e imaginou como seria a vida em outro lugar. Um lugar com luzes acesas, com pratos cheios, com mãos que a puxassem para o colo e dissessem que tudo ia ficar bem. Pensou em como seria ouvir o som da chave da porta e ver a mãe entrar, com sacolas, risadas e desculpas. Pensou tanto, que por um momento, acreditou que aconteceria. Mas quando acordou com um sol fraco invadindo o quarto pela fresta da cortina, Lara estava ainda mais pálida. Os lábios rachados, os olhos fechados, a testa escaldante. Isadora tentou acordá-la. Chamou seu nome 1, 2, 3 vezes. Nada. O corpo da irmã parecia afundar no colchão, como se estivesse sendo engolido. O pânico apertou o peito de Isadora. O som da própria respiração ficou mais alto do que tudo. Um zumbido tomou seus ouvidos. Ficou de pé num salto, tropeçando nos próprios pés, com os olhos fixos em Lara. Algo dentro dela gritou, ainda que a boca não tenha emitido som algum. Foi nesse momento que a decisão se formou, crua e inegociável. Ela não podia mais esperar. Não podia mais depender de ninguém. A mãe não viria. A vizinha não abriria a porta. E Lara não podia morrer. Isadora pegou uma manta, enrolou cuidadosamente o corpo leve da irmã e a segurou contra o peito. Saiu de casa sem olhar para trás, com os pés descalços no chão frio da manhã. A rua estava silenciosa, mas o mundo lá fora era mais promissor do que a escuridão que deixava para trás. A cada passo, Isadora sentia os braços queimarem, os pés arranharem no asfalto, os olhos arderem com o sol. Mas nada importava mais. Só precisava chegar. Só precisava encontrar alguém. Só precisava salvar sua irmã. O céu ainda estava escuro quando Isadora saiu pela porta com Lara envolta na única manta que encontrara seca. A menina pesava pouco, mas o cansaço fazia com que seus braços parecessem carregados de chumbo. O ar da madrugada cortava a pele como vidro, e os pés descalços logo começaram a arder com o frio do chão úmido. Mesmo assim, ela seguiu. As ruas estavam vazias, silenciosas, como se o mundo tivesse esquecido de acordar. Isadora caminhava com passos firmes, embora cada um doesse mais do que o anterior. O corpo curvado, os olhos fixos no caminho. Carregava a irmã como quem carrega uma vida inteira nas mãos. Não sabia exatamente para onde ir. Só sabia que precisava encontrar ajuda. Que precisava chegar a algum lugar onde a luz ainda acendesse, onde as pessoas ainda respondessem quando se batia na porta. Atravessou a avenida principal da vila sem ser notada. Passou por 2 cachorros remexendo sacolas de lixo, por uma banca de jornal fechada e por uma parada de ônibus vazia. Em certo momento,
parou debaixo de uma marquise para respirar. O suor escorria em suas têmporas, mesmo com o frio. Apoiou Lara em seu peito, observando o rosto da irmã, pálido demais, a respiração fraca demais. O desespero martelava alto dentro dela, mas o medo de parar era maior. Continuou andando. Os pés estavam sujos de lama, riscados por pedras. As mãos doíam por segurar Lara firme por tanto tempo, mas ela não afrouxava o abraço. O céu começou a clarear quando chegou a um bairro diferente. Casas maiores, ruas largas, e postes com luzes que ainda piscavam. A esperança veio fraca, como uma faísca tímida. Foi então que viu uma mulher mais velha regando plantas na frente de casa, usando um avental florido. Isadora se aproximou com passos trêmulos. A mulher, ao notar a menina, soltou a mangueira e correu até ela. Pela primeira vez em dias, alguém perguntou: "Meu Deus, o que aconteceu?" Isadora não respondeu de imediato. A garganta seca. Os olhos ardiam. Apenas ergueu um pouco os braços, mostrando Lara, agora imóvel, enrolada na manta. A mulher levou a mão à boca, depois segurou Isadora pelo ombro e a conduziu para dentro. Dentro da casa, tudo parecia outra realidade. Luzes acesas, cheiro de café, um sofá quente. A mulher ligou para a ambulância enquanto colocava uma toalha sobre Isadora e examinava Lara com delicadeza. Tocava as meninas com mãos quentes, olhos aflitos e cheios de humanidade. Isadora tremia, mas não soltava a irmã. Repetia, como uma prece: "Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem." Minutos depois, os sons da ambulância quebraram o silêncio da rua. As luzes vermelhas refletiam nas paredes como se algo importante finalmente estivesse sendo visto. Isadora acompanhou tudo em silêncio, o corpo mole, os joelhos instáveis, a mente confusa. Quando os paramédicos a chamaram para subir na ambulância junto com Lara, ela apenas assentiu. Dentro do veículo, sentou-se ao lado da maca, segurando a mão da irmã com dedos frios e firmes. A enfermeira ao lado perguntava seu nome, endereço, o que havia acontecido. Isadora contava tudo com frases curtas, pausadas, como se cada palavra ainda estivesse sendo pensada. Enquanto o carro acelerava pelas avenidas, ela olhava pela janela. O sol nascia, tingindo o céu com tons dourados e suaves. Isadora não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia o que esperava no hospital, ou se alguém ainda viria buscá-las. Mas sabia que, pela primeira vez, estavam indo em direção a algo. E no fundo do peito, em meio ao medo, algo novo começava a brotar. Frágil, mas vivo. Algo que parecia quase com esperança. A sala de emergência estava iluminada demais. As luzes brancas cortavam os olhos de Isadora, que entrou carregando Lara nos braços, o rosto coberto de suor e poeira. Os médicos a cercaram com pressa. Uma enfermeira puxou delicadamente a criança da menina, enquanto um enfermeiro mais velho tentou guiá-la até uma cadeira. Mas Isadora resistiu. Ela não queria largar Lara. Não queria perdê-la de vista nem por um segundo. Seus braços doíam, a cabeça latejava, mas os olhos estavam fixos na maca onde colocavam sua irmã. A enfermeira precisou prometer que não deixaria Lara sozinha para que Isadora finalmente soltasse. Quando o fez, os dedos demoraram a se abrir. Era como se seu corpo se recusasse a aceitar que já não podia protegê-la. Uma médica se aproximou, ajoelhando-se para ficar na altura de Isadora. Perguntou seu nome, a idade da irmã, há quanto tempo estavam doentes. Isadora respondeu tudo, mas com voz baixa, como se cada resposta fosse uma lembrança arrancada à força. Disse que estavam sozinhas. Que a mãe não voltará. Que ninguém veio ver. A médica lançou um olhar para a enfermeira, um daqueles que carrega mais do que preocupação. Era alarme. Era indignação. E era a primeira vez, em dias, que alguém se indignava por elas. Isadora foi levada para uma cadeira na sala de espera. Deram-lhe um copo de água e um cobertor. Ela recusou comida. Queria saber de Lara. Apenas Lara.
ficou ali, com as pernas encolhidas, os olhos fixos na porta de onde médicos entravam e saíam. Passou o tempo contando os segundos entre cada batida do coração, tentando não imaginar o pior. Horas depois, uma mulher de óculos entrou na sala. Tinha uma pasta nas mãos e o semblante grave. Era uma assistente social. Sentou-se ao lado de Isadora com cautela, como quem se aproxima de um animal ferido. Pediu permissão para conversar. Isadora assentiu. A mulher fez perguntas delicadas. Não apressava as respostas. Anotava tudo com atenção. Quis saber como estavam sobrevivendo, há quanto tempo a mãe estava fora, se havia alguém da família que pudesse ser contatado. Isadora balançou a cabeça. Disse que não sabia. Só queria a irmã de volta. Só isso. Enquanto a conversa acontecia, a enfermeira que atenderá Lara no início passou ao fundo do corredor, enxugando os olhos. Isadora viu. E entendeu que havia algo ali. Algo que, pela primeira vez, não era indiferença. Era sentimento. Era cuidado. Era alguém sentindo junto. Mais tarde, quando Lara já estava fora de risco e dormia em um quarto do hospital, a enfermeira voltou até Isadora. Ajoelhou-se e segurou suas mãos. Disse que a irmã estava reagindo bem, que tudo ficaria bem agora. E que ela, Isadora, havia sido incrível. Foi nesse momento que a menina chorou pela primeira vez. Não como antes, em silêncio, escondida. Chorou de soluçar, o rosto molhado, os ombros tremendo. Deixou que o corpo cansado falasse por ela. E deixou, também, que aquela mulher a abraçasse. Do lado de fora do hospital, a noite havia caído. Mas ali dentro, pela primeira vez em dias, Isadora sentiu calor humano. Calor de alguém que se importava. A esperança, agora, deixava de ser apenas uma ideia. Era presença. Era toque. Era abrigo. Ela adormeceu sentada, envolta em um cobertor limpo, com os pés ainda sujos e arranhados. Mas com o coração um pouco mais leve. E mesmo sem saber, o próximo dia traria algo que ela nunca imaginou, o reencontro com a mulher que a deixará para trás. E a verdade, finalmente, viria à tona. O quarto era pequeno, mas branco, limpo, silencioso. Lara dormia em uma cama alta, envolta por lençóis finos e monitores que piscavam em um ritmo sereno. Ao lado, Isadora estava sentada em uma cadeira reclinável, com os pés descalços cobertos por uma manta leve. Os olhos pesados de sono mal se mantinham abertos, mas ela resistia ao descanso. Toda vez que piscava mais demoradamente, lembrava do rosto da irmã na madrugada anterior, frágil demais, quente demais, quase imóvel. Uma enfermeira entrou com passos suaves, trazendo um copo de leite morno e um pão enrolado em guardanapo. Isadora agradeceu com um sussurro e apoiou o copo entre as pernas, como se o calor do leite pudesse aquecer algo mais profundo. A mulher ficou ali por um instante em silêncio, observando Lara. Depois, sorriu com doçura para Isadora e saiu sem fazer perguntas. Meia hora depois, a porta se abriu de novo. Desta vez, o som dos saltos ecoou com mais força. Lígia entrou com os olhos arregalados, uma bolsa pendurada no ombro e o celular na mão. Estava com o mesmo vestido claro de dias antes, agora amassado, os cabelos presos de qualquer jeito. Olhou diretamente para Lara e depois para Isadora, sem sorrir. O que aconteceu aqui? Que palhaçada é essa? Disparou, como se entrasse em uma sala de reunião, não em um hospital onde uma criança havia sido salva por um tris. Isadora não respondeu. Apenas se levantou devagar, colocando-se entre a mãe e a cama da irmã. O corpo pequeno, mas firme. Lígia se aproximou, tentando parecer preocupada, mas a máscara era frágil demais para resistir ao ambiente limpo e cheio de testemunhas. Você chamou gente do conselho tutelar agora? Está querendo me envergonhar, Isadora? O que você contou para eles? Antes que pudesse continuar, a assistente social entrou na sala, seguida por uma médica. Ambas se posicionaram ao lado de Isadora como escudos silenciosos.
A mulher de óculos abriu a pasta devagar. Senhora Lígia, temos registros de chamadas não atendidas, vizinhos que confirmaram a ausência prolongada e uma denúncia registrada no plantão. A senhora deixou duas menores sozinhas por mais de 3 dias. Lígia riu, nervosa. Um riso amargo, forçado. Foi só um fim de semana. Eu merecia um tempo com meu namorado. Elas já são grandinhas. Uma tem 3 anos, senhora, respondeu a médica. A outra caminhou por quilômetros com a irmã desacordada nos braços. Lígia olhou para Isadora com uma expressão entre raiva e incredulidade. Queria reagir, talvez dizer que a filha exagerava, que estavam distorcendo os fatos. Mas naquele quarto, cercada de provas, de vozes firmes e olhares que não toleravam mais desculpas, tudo emudeceu. César apareceu minutos depois, chamado por alguém que pensou que ele se importaria. Entrou no quarto de forma hesitante. Quando ouviu a história nas palavras da assistente social, abaixou os olhos. Disse que não sabia que as meninas estavam sozinhas. Que isso não era problema dele. E que talvez fosse melhor dar um tempo. Saiu com a mesma rapidez com que entrará, deixando Lígia sozinha no meio do quarto, sem parceiro, sem argumentos, sem controle. Isadora não disse nada. Apenas voltou a sentar ao lado da cama da irmã. Tocou a mão pequena e fria de Lara e a envolveu entre as suas. Lígia permaneceu de pé, os olhos vidrados, a bolsa pendendo do ombro como um peso inútil. A decisão judicial foi comunicada ali mesmo. A guarda das meninas estava suspensa. Isadora e Lara seriam encaminhadas para abrigo provisório, sob cuidados assistenciais, até que a situação fosse reavaliada. Lígia tentou argumentar, tentou fingir surpresa, tentou manipular. Mas ninguém mais ouvia. Isadora, por fim, olhou para a mãe. Não com ódio. Mas com uma tristeza calma, tão profunda que parecia não caber naquela idade. O silêncio entre elas disse tudo o que precisava ser dito. Naquela noite, enquanto arrumava suas poucas roupas em uma sacola plástica fornecida pelo hospital, Isadora viu pela janela a cidade acesa, viva, indiferente. E no meio daquele caos sereno, sentiu algo novo crescer. Não era vingança. Era desapego. Era a certeza de que, a partir dali, o que viesse seria diferente. Porque agora, finalmente, alguém tinha visto quem ela era. E alguém estava disposto a não deixá-la invisível outra vez. A sala da diretoria do hospital tinha paredes bege, móveis antigos e uma janela que deixava entrar o som abafado do movimento urbano. Isadora estava sentada ao lado da enfermeira que cuidara de Lara desde o primeiro momento. A mulher agora a acompanhava não apenas como profissional, mas como alguém que já não conseguia mais se afastar daquela menina de olhos grandes e silêncios profundos. Do outro lado da mesa, a assistente social organizava documentos, fichas, relatórios médicos, testemunhos e gravações de chamadas ignoradas. Aquela pilha de papéis, fria e organizada, representava dias de sofrimento silencioso e coragem inesperada. Representava abandono, negligência e um amor frágil que havia sido forçado a virar proteção absoluta. Lígia entrou na sala atrasada, com uma expressão cansada, maquiagem borrada e o rosto marcado por um orgulho ferido. Sentou-se com força na cadeira, como se aquele lugar não fosse digno de sua presença. Não olhou para Isadora. Estava mais preocupada com o próprio desconforto do que com o que aconteceria a seguir. A assistente social foi direta. Explicou o que estava em análise. Mencionou os riscos a que as meninas foram expostas. Falou das tentativas de contato, das ligações desesperadas, da ausência total de resposta. Apontou as provas, uma a uma, com a calma de quem já não precisa convencer ninguém da gravidade dos fatos. Você tem ideia do que elas passaram? Perguntou, não em tom acusatório, mas com firmeza. Lara chegou aqui em estado febril grave. Isadora andou descalça, sangrando, carregando a irmã por quilômetros. E tudo o que você tem a dizer é que precisava de um tempo com o namorado? Lígia tentou se defender. Disse que era mãe solteira, que vivia sob pressão, que ninguém a ajudava, que só queria respirar um pouco.
Mas suas palavras caíam ocas, como folhas secas num chão onde ninguém mais as notava. A verdade já estava entre todos. E agora, enfim, era impossível escondê-la. Isadora permaneceu em silêncio. Seus olhos fixos em um ponto qualquer da parede. Não chorava. Não tremia. Apenas ouvia. Por dentro, uma parte dela esperava que, por um instante, a mãe dissesse a verdade. Que reconhecesse. Que pedisse desculpas. Mas Lígia estava ocupada demais tentando se livrar da culpa para entender o que aquilo significava para a filha. César sequer compareceu à reunião. Enviou uma mensagem curta ao celular da assistente social dizendo que estava envolvido em compromissos profissionais e que preferia não se envolver. Aquilo encerrou qualquer dúvida. O homem que Lígia escolhera no lugar das filhas havia, mais uma vez, escolhido se ausentar. A decisão foi tomada ali mesmo. A guarda de Isadora e Lara seria transferida temporariamente para os cuidados do abrigo assistencial, enquanto se iniciava o processo de reintegração familiar ou adoção definitiva. Lígia ouviu tudo em silêncio. Quando percebeu que não conseguiria reverter a situação, seu rosto endureceu. Levantou-se da cadeira sem dizer nada, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para Isadora por um breve momento. Não havia carinho no olhar. Apenas uma mistura amarga de derrota e mágoa mal direcionada. Você sempre foi boa em fazer drama, murmurou, e saiu. O silêncio que ficou foi pesado, mas não triste. Era um silêncio de fim. De encerramento de ciclo. Isadora expirou devagar, como se libertasse algo antigo de dentro do peito. A enfermeira se levantou e tocou suavemente o ombro da menina. Agora é com a gente. Você não está mais sozinha. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Isadora dormiu profundamente. Não porque estivesse segura ainda, mas porque, enfim, alguém tinha ficado. E era só o começo. O mundo que ela conhecia havia desmoronado, mas, por trás dos escombros, uma nova porta se entreabria, cheia de luz, calor e a promessa de um recomeço que ela ainda não conseguia imaginar. O carro da assistência social seguia devagar pelas ruas da cidade enquanto Isadora observava as janelas passarem como vultos. Lara dormia no banco de trás, enrolada em um cobertor lilás que a enfermeira do hospital havia entregado de última hora. Do lado de fora, o mundo continuava existindo como se nada tivesse acontecido. Pessoas caminhavam apressadas, lojas abriam suas portas, ônibus seguiam suas rotas. Mas dentro daquele carro, tudo estava em suspensão. Era como se o tempo tivesse parado apenas para elas. O abrigo provisório era uma casa ampla com muros altos e janelas com grades brancas. A fachada era simples, mas bem cuidada, com flores num jardim lateral e brinquedos espalhados pelo quintal. Não era o que Isadora esperava. Não havia gritos, nem crianças largadas em corredores. Havia ordem, vozes baixas e um silêncio acolhedor no ar. Ao entrarem, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso tranquilo as recebeu com um abraço demorado, como se conhecesse o peso que ambas carregavam. Levou-as para um quarto pequeno com 2 camas, lençóis limpos e um armário vazio. Disse que poderiam ficar ali o tempo que precisassem, e que naquela noite teriam sopa quente e cobertores de verdade. Isadora olhou em volta com desconfiança. Esperava encontrar paredes frias, camas duras, regras duras. Mas encontrou algo diferente. Encontrou cuidado. O tipo de cuidado silencioso que não exige palavras, apenas presença. Nos dias que se seguiram, Lara melhorou rápido. Voltou a sorrir devagar, a brincar com a boneca e a pedir histórias antes de dormir. A febre havia passado, e com ela parte do medo que Isadora carregava. Mas dentro da irmã mais velha ainda havia um torpor difícil de traduzir. Ela caminhava pelos corredores do abrigo como se esperasse acordar a qualquer momento. Como se aquilo tudo não fosse real, ou real demais para acreditar. Em uma manhã chuvosa, enquanto tomava café com os outros residentes da casa, Isadora foi chamada à sala principal. Lá estava a enfermeira do hospital. Vestia roupas simples, segurava uma sacola e um envelope nas mãos.
Sentou-se no sofá em frente a Isadora e contou que tinha pensado muito sobre as meninas desde aquela noite. Disse que nunca havia sentido um chamado tão forte para fazer algo mais do que simplesmente cuidar. Ofereceu-se, então, para ser a guardiã provisória das duas. Disse que já havia dado entrada no processo, que tinha o apoio da direção do hospital e que estava disposta a ser presença, ser colo, ser casa. Isadora não respondeu de imediato. Olhou para a mulher por longos segundos. Queria encontrar falhas, falsidade, algo escondido sob o discurso. Mas encontrou apenas olhos cansados, gentis, e uma verdade firme no tom da voz. Não era uma promessa fácil. Era uma escolha. Naquela noite, Lara foi dormir abraçada à nova boneca que ganhará da mulher. Isadora, pela primeira vez, se permitiu sentar na beira da cama e chorar sem culpa. Chorar não por desespero, mas por alívio. Por ter sobrevivido. Por ter encontrado, em meio ao caos, alguém que enxergava valor mesmo onde todos haviam virado o rosto. E mesmo sem saber o que o futuro traria, havia agora um caminho diante delas. Um caminho que começava ali, naquela casa de paredes claras e promessas discretas, e que logo as levaria a lugares que Isadora jamais teria ousado imaginar. O tempo passava diferente naquela nova casa. Os dias já não vinham carregados de medo, e as noites deixaram de ser armadilhas silenciosas. Havia rotina, sim, mas agora ela era feita de cuidado. Lara aprendeu a dormir sem febre, a pedir colo sem medo de ser ignorada. E Isadora, aos poucos, permitiu-se viver sem carregar tudo sozinha. A enfermeira, agora oficialmente madrinha provisória das meninas, chamava-se Ana. Ela não era de exageros. Seus gestos eram pequenos, mas precisos. Uma mão no ombro quando Isadora hesitava, um prato extra na mesa, um olhar atento durante os silêncios. Isadora ainda não chamava Ana de mãe. Não porque não quisesse, mas porque aquela palavra pesava demais. Era uma ferida que ainda cicatrizava, e que por vezes ardia quando menos esperava. Mas algo dentro dela reconhecia que o que tinha agora era, talvez pela primeira vez, uma forma de amor segura. As audiências do processo de guarda definitiva começavam a acontecer. Isadora era ouvida com respeito. Perguntavam o que ela queria, o que esperava, se sentia medo. E pela primeira vez, suas respostas não sumiam no ar. Ana comparecia a cada sessão com serenidade. Nunca prometia nada, mas sempre dizia: estou aqui, o tempo que você precisar. Na escola nova, Isadora se destacou rapidamente. Não porque buscasse atenção, mas porque tinha um olhar que os professores não esqueciam. Sabia mais do que os outros sobre silêncio, sobre esforço, sobre responsabilidade. Aprendia rápido, lia com fome, escrevia com profundidade. Um de seus textos, sobre coragem em tempos escuros, foi enviado para um concurso municipal. Sem alarde, Ana inscreveu Isadora, e ela só soube depois que já havia sido selecionada como finalista. Enquanto isso, Lígia desapareceu. Não compareceu às audiências, não respondeu às tentativas de contato da equipe social, não enviou cartas, mensagens ou desculpas. Era como se tivesse engolido a própria culpa e se escondido do reflexo de si mesma. César havia se separado dela poucas semanas após o episódio no hospital, e os filhos dele nem chegaram a perguntar pelas meninas. Isadora, ao descobrir tudo isso, não reagiu. Apenas abaixou os olhos, murmurou um tá e voltou a ajudar Lara com os deveres. A vida, estranhamente, seguia. Sem grandes viradas. Sem explosões. Mas com dignidade. Com novos hábitos, com afeto discreto e certezas pequenas, porém sólidas. A menina que atravessou a madrugada com os pés ensanguentados agora calçava sapatos novos para ir à escola. A que inventava histórias para consolar a irmã agora escrevia redações que comoviam adultos. Numa tarde chuvosa, Ana entregou-lhe um envelope. Era o convite oficial para a cerimônia de premiação do concurso de redação. Isadora leu o nome impresso e viu o próprio sobrenome ali. Pela primeira vez, se enxergou como alguém que não era apenas sobrevivente. Era autora. Era a voz.
Era algo além do que tentaram fazer dela. Naquela noite, deitada com Lara já dormindo ao lado, Isadora olhou para o teto e respirou fundo. Não havia mais peso no peito, apenas um frio ansioso na barriga. Estava prestes a subir em um palco. Não para fingir força, nem para implorar por atenção. Mas para ser vista. Reconhecida. Ouvida. No fundo, ela sabia. O que estava por vir era um momento que mudaria tudo. Não por vingança. Mas porque finalmente, depois de tudo, alguém ia escutar sua história. De verdade. O auditório estava cheio. Pais, professores, colegas e convidados se espalhavam pelas fileiras, esperando o início da cerimônia. O palco era simples, decorado com faixas coloridas e arranjos de flores feitos pelos próprios alunos. No centro, um microfone solitário aguardava a presença da jovem premiada. Isadora, sentada na primeira fileira ao lado de Ana e de Lara, observava tudo em silêncio, com os dedos entrelaçados sobre o colo e o coração batendo em um ritmo novo. Não era medo. Era expectativa. Era a consciência exata de que aquele momento não era apenas sobre um texto bem escrito, mas sobre tudo o que ela havia atravessado para chegar ali. Chamaram seu nome com voz clara e firme. Isadora se levantou. Estava com um vestido azul marinho simples, sapatos baixos e os cabelos presos num coque discreto. Cada passo até o palco era pesado de significado. Quando pegou o microfone, o auditório se aquietou. Os olhos de todos estavam sobre ela, mas, diferentemente de antes, ela não se sentia exposta. Sentia-se inteira. Ela respirou fundo e começou. Meu nome é Isadora. E por muito tempo, eu pensei que ser esquecida era o meu destino. Achei que meu silêncio era invisível, que minha dor era pequena demais para ser vista. Mas eu estava errada. As palavras fluíam, pausadas e fortes. Ela falou sobre coragem. Não a coragem heroica que estoura portas ou salva o mundo. Mas a coragem pequena e insistente de levantar todos os dias, de cuidar de alguém mesmo quando ninguém cuidava dela, de seguir andando mesmo quando tudo doía. Não mencionou nomes. Não contou detalhes do abandono. Mas quem ouvia entendia. E, ao mesmo tempo, sabia que aquele não era um discurso de mágoa. Era um discurso de renascimento. Na plateia, Ana chorava em silêncio, orgulhosa, com Lara dormindo encostada em seu ombro, um laço azul no cabelo e os braços em volta da nova boneca favorita. Isadora terminou com uma frase que não estava escrita no papel. Eu não sou só o que fizeram comigo. Eu sou o que escolhi ser depois. Aplausos. De pé. Longos, emocionados, intensos. Mais tarde, enquanto recebia o certificado das mãos da coordenadora, Isadora viu, no fundo do auditório, uma figura parada na porta. Era Lígia. Mais magra, o rosto abatido, roupas simples. Não havia maquiagem, nem salto, nem riso. Apenas olhos fixos na filha no palco, como se enxergasse pela primeira vez aquilo que nunca soube nomear. Lígia não se aproximou. Não acenou. Não tentou falar. Apenas olhou. E, ao perceber que Isadora havia visto, abaixou os olhos e desapareceu no corredor sem fazer barulho. A coordenadora pediu para que Ana subisse ao palco com as meninas. Isadora segurou a mão da mulher com firmeza, e quando Lara apareceu, com um sorriso tímido e passos curtos, o público sorriu junto. Aquela imagem não era só um retrato bonito. Era o retrato de algo que fora reconstruído com delicadeza. Nos dias seguintes, a guarda definitiva foi aprovada. O processo, antes apenas um documento frio, agora era uma confirmação do que já existia na prática: as meninas tinham um lar. Ana, que nunca havia sido mãe antes, agora se via aprendendo todos os dias como ser uma. Isadora, que um dia achou que não tinha mais nada além do próprio silêncio, agora descobria que a vida podia ser escrita por ela mesma. Lígia sumiu do mapa. Os serviços sociais perderam contato. Algumas pessoas diziam que ela havia se mudado para o interior, que tentava recomeçar em outra cidade. Outras diziam que vivia com parentes distantes.
Mas para Isadora, isso já não importava. Havia aceitado que algumas respostas não vinham. E que isso também era parte da vida. César reapareceu apenas uma vez, meses depois, enviando uma carta evasiva pedindo desculpas pelo que chamou de mal-entendido. Ana leu a carta e mostrou a Isadora, que apenas devolveu o envelope fechado. Era tarde demais para palavras ocas. A ausência dele, no fim, havia sido um favor. Isadora seguiu. Entrou no grupo de leitura da escola. Começou a escrever pequenas crônicas. Sonhava, em segredo, em publicar um livro. Lara aprendeu a nadar, a recitar poesias e a dormir sem medo do escuro. O tempo passou. E embora algumas marcas jamais sumissem por completo, as meninas aprenderam a crescer sem serem definidas por elas. E assim, entre páginas escritas, tardes com cheiro de bolo assando e abraços que vinham sem que precisassem ser pedidos, Isadora descobriu que não era o fim que a definia. Era o que ela construiu depois. E isso, ninguém jamais poderia tirar. Se você chegou até aqui, obrigado por mergulhar nessa história com o coração aberto. A jornada da Isadora e da Lara é uma lembrança poderosa de que, mesmo nos momentos mais escuros, o amor e a coragem podem nos levar a recomeços que jamais imaginamos. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Nos vemos na próxima história. E até lá, nunca subestime a força de quem sobreviveu em silêncio. Até mais.